Ordens da Ajuda, Bert Hellinger 16 Curso de treinamento em Colônia, novembro de 2022. A rodada de Hellinger para o grupo STEM curso de treinamento. Não farei terapia, darei um curso de treinamento, é claro que na medida do possível. Gostaria de dizer algo sobre o procedimento fundamental. Vamos trabalhar em uma rodada. Rodada significa que cada participante, um após outro, tem uma palavra. Cada um recebe a mesma chance de falar sobre o seu tema. A rodada é um instrumento importante para lidar com cada um dos participantes de um grupo de modo que todos preservem sua dignidade. Ninguém deve intervir para elogiar ou criticar um outro, nem uma coisa nem outra. Somente eu intervenho para me dedicar a uma questão de um participante. Intervenho sempre quando o essencial não está mais sendo visto, por exemplo, quando uma pessoa começa a falar sobre seus sentimentos. Aqui se trata de um aprendizado. Por essa razão não permito que alguém queira atrair atenção para si. Vou conduzir o curso de forma que todos possam vivenciar e aprender o mais que puderem. Criança psicótica Hellinger para a primeira participante. Do que se trata? Quando a participante pega um papel e começa a lê-lo, ele diz ao grupo: nunca escuto quando alguém lê. Esta já é a primeira experiência de aprendizado aqui. Podemos esquecer quando alguém começa a ler um papel, porque ele não está sintonizado com a sua alma. Para a participante então, do que se trata? Participante: trata-se de minha paciente. Ela é natural da Iugoslávia e tem 2 filhos. Veio por causa de uma crise matrimonial que começou há 1 ano. Também há 1 ano, o caçula desenvolveu uma psicose. H.L. Hellinger está bem. Participante: devo dizer mais algo ainda? Hellinger: não preciso saber de mais nada. Para o grupo a palavra-chave já foi pronunciada. Trata-se da psicose de uma criança. Para a participante: qual é a idade do rapaz? Participante: 19 anos. Hellinger Franz Rupert publicou recentemente um livro muito bom, Verwirrt-se Ellen, Almas Desnorteadas, no qual mostra de uma forma convincente que psicoses não são doenças, e sim, algo que tem a ver com a alma e, na verdade, com a alma familiar. Por isso, podemos nos aproximar aqui sistemicamente desse tema, com cuidado, através das constelações familiares e dos movimentos da alma e, talvez, encontrar uma boa solução. A psicose como sofrimento de um sistema. Em primeiro lugar, a psicose não é o sofrimento de um indivíduo. Ela é o sofrimento de um sistema. Desde o curso para pacientes psicóticos, que está documentado no meu livro Evide Lieb e Agrund, Amor à beira do abismo, para mim foi ficando cada vez mais claro que por trás de uma psicose, e com isso se quer dizer, via de regra, uma esquizofrenia, está uma morte, frequentemente uma morte encoberta. A pessoa que sofre ou a família como um todo fica desnorteada, porque precisa incluir, ao mesmo tempo, tanto a vítima quanto o agressor em sua própria alma. Isso leva a um desnorteamento. A solução é que ambos, vítima e agressor, recebam novamente um lugar na família. Isso acontece, antes de mais nada, quando o agressor e a vítima são colocados um em frente ao outro, respeitam-se mutuamente e tomam outro em sua própria alma. Esse é o movimento da alma que vai muito além das constelações familiares. Ele nos conduz a uma outra dimensão. Nessa dimensão, quando se olha para o todo, todos têm o mesmo lugar. Este curso foi também documentado no vídeo, Bert Hellinger, A Alma Apresenteia. Curso de treinamento para consteladores. 2 vídeos, 4 horas e 50h. À venda na Video Verlag Bert Hellinger, Postfy 2166, D-83.462, Berchtesgaden. À venda também em DVD. Ordens da Ajuda, Bert Hellinger 17 tem a mesma importância. O claro e o escuro. Isso é especialmente difícil para nós que pensamos que deveríamos seguir a nossa consciência. Entretanto, se observarmos a vida do ser humano, de que pessoas parte o grande desafio? Quais são os que levam adiante o todo, de modo decisivo? São os bons? São os maus? São os mansos ou os violentos? É o claro ou o escuro? O escuro é o que está mais próximo da origem.
Essa é a experiência de aprendizado, a qual somos levados, quando estamos diante de psicoses. Para a participante vou me dedicar a isso agora. Sente-se acu e ao meu lado. Para o grupo no fundo, já tenho todas as informações. Um jovem de 19 anos desenvolveu uma psicose e a família é da Iugoslávia. Aqui pensamos imediatamente nos muitos acontecimentos terríveis que aconteceram aí, começando como a Primeira Guerra Mundial até os dias atuais. Agora vem uma pergunta: com quem começamos? Eu penetro no todo e penso, como é que começo agora? A primeira coisa que tenho que descobrir é se um porte vem da família do pai ou da família da mãe ou de ambas as famílias. Um método bem simples é coloco representantes, um para o pai e uma para a mãe, e então olhamos para o que acontece. Através dos movimentos dos representantes veremos onde está o decisivo. Participante, posso acrescentar algo? Porque sei de 2 assassinatos. Ellinger, não quero saber. Quero mostrar como podemos chegar a descobertas, através das constelações. Você pode confirmar e acrescentar isso mais tarde. Ellinger escolhe um homem para representar o pai e uma mulher para representar a mãe. Se posiciona distanciados 3 metros um do outro. Eles olham para a mesma direção. Ellinger, para o grupo, não vou posicioná-los como um casal, mas cada um por si. A mulher está de olhos fechados, o homem olha para o chão. Ellinger, para o grupo, é na família de quem? Na do marido. Ele está olhando para o chão, ele olha para uma vítima. Portanto, existem agressores e vítimas na família. Ellinger escolhe uma mulher para representar a vítima, pediu que se deite no chão em frente ao homem. A vítima fica inquieta, respira com dificuldade e faz movimentos bruscos com os braços. Ela os estende para o lado e cerra os punhos. Ellinger, para o grupo, ela cerra os punhos. Ela é ambos, vítima e agressor ao mesmo tempo e é, provavelmente, esquizofrênica. A vítima bate no chão, seu uma mão direita, rápida e eretidamente. Ellinger, agora não podemos olhar para o pai como se fosse um criminoso. Apenas procuramos qual era a linhagem. Como próximo passo, vamos ver qual foi a geração. Ellinger posiciona uma fila de ancestrais da família, começando como o pai, escolhe, então, alguns homens seus coloca atrás dele. Cada um deles representa uma geração inteira. Ele pede para a mãe se sentar. A vítima permanece deitada em seu lugar. Ellinger, para o grupo, agora precisamos apenas deixar os representantes se entregarem a si mesmos, então veremos em que geração ocorreu o acontecimento decisivo. O avô deita a cabeça, por trás, no pai. Os dois estão bem encostados um no outro. Então o avô, que está com os braços pendentes, empurra o pai por trás, de tal maneira que ameaça os dois de caírem. Ellinger conduz o pai um pouco para a frente. O avô cai no chão e se deita do lado direito. HELLINGER na geração do avô. O representante do bisavô se encosta no antepassado que está atrás dele. Este o apoia para que não caia. HELLINGER também na geração do bisavô. Ellinger escolhe um homem para representar uma segunda vítima e o deita em frente ao bisavô. Ordens da ajuda, Bert Ellinger 18 Ellinger. Agora vamos ver o que acontecerá entre os agressores e as vítimas. A primeira vítima estende a mão na direção do bisavô e olha para ele. Este, porém, está de olhos fechados e encosta bem fortemente no antepassado que está atrás dele. Ellinger, para o grupo, que o bisavô está mostrando um movimento de fuga. Ele não quer olhar. Por isso, o ajudante interfere, agora. Ele não permite isso. Ellinger empurra o bisavô para a frente, até que ele fique novamente firme, apoiado nos seus próprios pés. Então o bisavô olha para baixo, para a vítima que está a seus pés. Ele geme e respira com dificuldade. Ellinger, para o grupo, os representantes não devem falar nada aqui. Isso é muito importante. Ellinger escolhe, então, um representante para o filho esquizofrênico e o coloca na constelação. A primeira vítima ainda está inquieta e estende a sua mão esquerda na direção dos outros. O bisavô respira com dificuldade, quase vomita e olha para o filho.
Elinger para o grupo quando coloquei o filho, o bisavô olhou para ele, ao invés de olhar para a vítima. Isso quer dizer que o filho está assumindo algo no lugar dele. Então, o bisavô agacha lentamente, deita-se ao lado da segunda vítima e olha para ela. Elinger coloca o filho mais perto do pai. Elinger para o grupo agora vou retirar o filho da esfera de influência dos agressores e das vítimas. Então eles ficam entre si, a solução pode ocorrer entre eles. A solução deve estar com eles. Quando Elinger quer colocar o filho ao lado de seu pai, percebe que este está tremendo e quer ir em direção ao seu pai, o avô. Elinger para o pai: você está tremendo. Aproxime-se mais de seu pai. O pai vai para o seu pai, ajoelha-se e curva-se perante ele. A primeira vítima continua ainda muito inquieta. Elinger para o grupo: o pai se curva perante o seu pai. Mas pode ser que essa reverência não seja destinada a ele, e sim a alguém da geração de seu pai. Agora o processo começa também na geração do trisavô. Ele cerra os punhos. E com ele que está a energia agressiva, como o bisavô talvez seja apenas a energia de uma vítima. O avô se distancia do pai e deita-se ao lado da segunda vítima. Ele olha para ela e acaricia. Elinger diz aos outros antepassados para se sentarem novamente. Elinger para o grupo: agora estamos na cena verdadeira. Depois de um certo tempo, o pai se levanta e se dirige ao seu filho. Eles se posicionam um ao lado do outro. Elinger para o grupo: agora o pai pode retirar-se, porque está claro quem são os atores reais. O trisavô olha para baixo, para o bisavô. Os dois se olham nos olhos. O bisavô se deita de costas, abre os braços e acalma. Elinger conduz o filho de maneira que este fique em frente ao bisavô e ao trisavô. O bisavô se levanta, respirando com dificuldade. O trisavô segura fortemente. Os dois lutam um como o outro. Elinger para o grupo: agora os movimentos mostram claramente, o bisavô foi estrangulado, ou ele foi agressor e vítima ao mesmo tempo. Partindo dos movimentos, poderia ter sido assim. O trisavô empurra o bisavô para o chão. Este se levanta novamente, apoiando-se em ambos os braços. Elinger para o filho: ajoelhe-se. O filho ajoelha e aproxima-se bem deles. Ele coloca a mão direita nas costas do bisavô e encosta a cabeça no peito do trisavô. Este coloca o braço ao redor dele. O filho também coloca o braço ao redor do trisavô. A primeira vítima começa a se acalmar. Elinger para o grupo: isto é, agora, a cura da esquizofrenia. Ele está como a vítima como o agressor. Agora, os dois fluem para dentro dele, tornando-se uma unidade. Agora, os outros dois, a segunda vítima e o avô, estão em paz. Ordens da ajuda, Bert Elinger 19 para o filho: respire profundamente. Para o grupo: a vítima acaricia o filho. Depois de um certo tempo agora, o desnorteamento cessa. Elinger deixa o filho se levantar e o conduz alguns passos para trás. A vítima fica olhando para ele. Elinger para o filho: faça uma reverência ao agressor e à vítima. O filho se ajoelha e faz uma profunda reverência. Então o trisavô deita-se no chão, enquanto o bisavô continua de pé. Elinger para o grupo: agora, o agressor deitou-se no chão. Para ele, este é o começo da reconciliação. Para o filho: vou tirá-lo da acui, do campo de visão e levá-lo para o seu pai. Elinger pega-o pelas mãos e o conduz para seu pai, colocando-o em sua frente. Os dois olham um para o outro, radiantes. Elinger para o grupo: é isso, então. O bisavô ajoelha-se com a perna direita e olha para cima. Elinger coloca um homem na frente dele. O bisavô levanta-se, dirige-se a este homem, abraça-o e coloca a cabeça no peito dele. Os dois permanecem intimamente abraçados por um longo tempo, fazendo um movimento de acalanto. Elinger: após um certo tempo, para o grupo podemos deixar aqui, então. Para os representantes fiquem ainda um pouco assim, do jeito que estão agora. Para o grupo: se eu fosse, agora perguntar para a terapeuta, o que aconteceu realmente? E se ela soubesse e dissesse isso, qual seria o efeito?
Fomentaria ou destruiria? Aqui existem segredos especiais que não estão em consonância com a minha ou nossa teoria. Por exemplo, isso. Ellinger mostra-lhe ao homem que ele havia colocado por último e que ainda segura o bisavo em seus braços. Não faz bem à alma ver isso? Num trabalho como este, sempre seremos conduzidos a situações onde precisamos nos recolher, sermos humildes e concordar simplesmente como ok é, ok. Foi isso, então. Para os representantes agradeço a todos vocês. HELLINGERO que vimos aqui foi o desenvolvimento das constelações familiares. Para a terapeuta está claro para você? Terapeuta sim. Aditamento 2 semanas após esse seminário, Erich Breuer me escreveu, querido Bert, uma notícia sobre as constelações familiares. A colega que foi atendida primeiro no curso de supervisão, constelação familiar de um psicótico e os assassinatos na Iugoslávia, telefonou-me e contou que a paciente, na consulta seguinte, disse que queria conversar sobre os assassinatos na família do pai. Aquilo que veio à luz na constelação pôde ser constatado. Até então, o que havia sido objeto de reflexão foi somente uma história sobre mortes na família de sua mãe. Como você está vendo, você antecipou um pouco a terapia. A precedência do novo sistema Ellinger agora. Vamos continuar com a rodada. Participante trata-se da temática de um casal. Eles não são casados. Isso tem um motivo, porque os dois são também meio irmãos. A pergunta que paira no ar é: como lidar com isso, pois os dois são, ao mesmo tempo, também um casal, e aqui surgem temas que são comuns entre um homem e uma mulher. Ellinger não precisa saber de mais nada. Para o grupo temos todas as informações importantes. Para o participante eles têm o mesmo pai ou a mesma mãe? PARTIC e PANT é o mesmo pai. Ellinger está bem, precisamos de um representante para o pai, uma representante para a primeira mulher e uma para a segunda. Então vamos ver o que acontecerá. Ordens da ajuda, Bert Ellinger 20 Ellinger escolhe os representantes e deixa que eles se posicionem como quiserem. A primeira mulher coloca-se imediatamente ao lado do marido. A segunda coloca-se um pouco de lado e afasta-se um pouco. A primeira mulher pendura-se no marido e o segura firme. Eles olham um para o outro. Ellinger, quando a primeira mulher quer dizer algo não diga nada, é muito importante que não se fale. A primeira mulher olha para o chão. Ellinger escolhe representantes para os meio-irmãos que vivem como um casaleio e os posiciona na frente dos outros. O casal se olha amorosamente. Ellinger qual é a solução para o casal? Ellinger conduz o pai até ficar em frente à segunda mulher. Ellinger, para a representante da segunda mulher, que está de braços cruzados descruze os braços. Para o grupo sempre que se está de braços cruzados, impede-se que as sensações sejam sentidas realmente. O marido olha amavelmente para a segunda mulher. Olha, alternadamente, para a primeira mulher, para os seus filhos e novamente para a primeira mulher. Esta vai se afastando para longe, dando pequenos passos. Ellinger para o representante do filho, quando ele começar a se dirigir rapidamente em direção ao pai devagar. Volte. Os movimentos da alma são muito lentos. Para o grupo mas nós já vimos do que se trata. Os filhos fazem aquilo que o pai e a sua segunda mulher devem fazer. Para o participante ficou claro para você? Ele concorda com a cabeça. Ellinger está bem. Foi isso, então. Para o grupo não precisamos ir adiante, até o final. Isto aqui é um grupo de aprendizado. É claro que a pergunta é: como ele poderá lidar com isso? O que lhe daria força para lidar com isso? Se ele der para a segunda mulher um lugar em seu coração. Para este participante então, vai ser fácil para você. Ele ri. Ellinger para o grupo procedimento sistêmico significa que eu dou um lugar para aqueles que estavam excluídos do sistema. Com isso, ganho força. É claro que aqui veio também uma lei sistêmica importante. Quando nasce um filho em um segundo relacionamento, este anula o primeiro. Então, o marido precisa abandonar a primeira mulher e ficar com a segunda.
A primeira mulher quis segurar o marido. Aqui ficou evidente que as ordens do amor ainda são válidas. Ajudar além da transferência e da contratransferência participante trata-se de uma mulher de aproximadamente 40 anos. Tenho dificuldades com ela, porque ela, por um lado. Elingir não, nenhuma interpretação. Você tem dificuldades. É inteiramente suficiente. Para o grupo as interpretações sempre tiram algo. Participante queria dizer o que ela faz, mas está bem. Elingir não precisamos dizer as informações. Participante ela vem, em princípio, para a terapia, por quê? Elingir não, o que você disse foi inteiramente suficiente. Risadas no grupo. Elingir para o grupo quero demonstrar isso. Elingir escolhe uma representante para a cliente e posiciona em frente ao participante. Ordens da ajuda, Bert Elingir 21 O participante olha amavelmente para a cliente. Após um certo tempo, Elingir coloca atrás dela uma outra mulher, mas não diz quem ela está representando. A cliente olha brevemente para ela. Mais tarde fica claro que ela representa a mãe. Elingir para o grupo vocês viram como o rosto dele mudou, quando ela foi colocada. Agora a coisa está ficando séria. O que ele deve fazer para poder lidar bem com a cliente? Precisa dar a mãe dela um lugar em seu coração. Para o participante faça isso, para que possamos ver o efeito. Depois de um certo tempo, para o grupo agora, a transferência cessou. Então Elingir coloca o participante ao lado da mãe da cliente. A cliente fica inquieta. Elingir agora a coisa está ficando séria para a cliente. Acho que isso já é o suficiente. Para o participante ficou claro para você? PARTICIPANTEO que veio à tona que é exatamente o que está acontecendo no momento. Elingir exatamente. Agora, coloque-se atrás da mãe. Isso é ainda melhor. A mãe respira fundo. Elingir agora, a mãe ganhou força. Depois de um certo tempo está bem, foi isso. Para os representantes fiquem ainda um momento aqui. Ainda quero esclarecer algo em relação a isso. Transferência contra trans para o grupo. O trabalho sistêmico começa na própria alma. Isso quer dizer que não olho apenas para o cliente ou a cliente, mas sempre para a família também. Se essa família receber um lugar de honra em minha alma, fico totalmente em sintonia, tenho a força de fazer o que é necessário. E não existe transferência. Isso é o que existe de revolucionário, neste tipo de procedimento. Elingir deixa os representantes e o participante se sentarem. Para o participante ficou claro para você? Participante agora me sinto quase feliz que ela esteja tão zangada comigo. Elingir ela já está zangada? Meus parabéns, você conseguiu. Risadas no grupo. Elingir poucos terapeutas conseguem suportar quando um cliente fica zangado com eles. No grupo é mais fácil, mas é difícil suportar isso na terapia individual. Gostaria ainda de esclarecer melhor. Quando, na psicoterapia usual, alguém vai a um terapeuta e se apresenta como uma pessoa que está necessitando de ajuda, o que acontece nesse momento? Surge uma transferência da criança para com os pais e surge uma contratransferência do terapeuta para o cliente, como de um pai ou mãe para com uma criança. Com isso está traçada uma longa terapia que vai fracassar, exceto seu cliente fica, finalmente, zangado como o terapeuta se libera, por si mesmo, da terapia. Contudo, só alguns conseguem fazer isso. O segredo do sucesso é, e essa é a arte maior, que o terapeuta já provoque, desde o início, essa raiva que cura, recusando-se a entrar na contratransferência. Então ele exorta o cliente, por exemplo, se ontem o que aconteceu em sua família. Isso já muda o foco, saindo do cliente para uma outra coisa. Depois que o cliente tiver relatado sobre o que aconteceu em sua família, já se sabe, imediatamente, o que pode ser feito. Por exemplo, sabe-se quem foi excluído ou quem deve ser incluído. Mas tão logo o cliente começa a falar sobre os seus sentimentos e diz, por exemplo, eu me sinto infeliz, começa a análise interminável.
Muitas acusações que são levantadas contra as constelações familiares são apresentadas por aqueles psicoterapeutas que se apegam ao modelo da transferência contratrins, como se ele fosse a suprema norma. A sua resistência é cumpriu, porque para eles desmorona uma concepção de mundo. Coragem para a percepção participante trata-se de um jovem homem que gostaria muito de ter uma família, mas não sabe exatamente se é homossexual. A sua mãe morreu no parto. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 22 Hellinger isso é muito fácil. Em primeiro lugar, ele é homossexual e, em segundo, ele não pode fundar uma família. Você diz a ele assim. Risadas estrondosas no grupo. Hellinger para o grupo sim, exatamente. O que acontecerá se ele disser isso ao rapaz? O que vai acontecer na alma dele? Ele vai ficar mais forte ou mais fraco? Naturalmente que fica mais forte então pode agir. Se ele disser, agora vamos pesquisar, então, se você é homossexual ou não, isso vai durar 10 anos. Então o tempo para fundar uma família já passou. Portanto, o que é reconhecido, também deve ser dito. Vocês também reconheceram imediatamente que ele é homossexual. Eu disse isso, essa é a diferença. Para o participante posso deixar assim? Participante sim. O anjo da guarda participante trata-se de duas irmãs. Uma tem uma personalidade borderline. A outra é alcoólatra e via em drogas. Elas têm pais diferentes. Um dos pais é cafetão. A mãe cometeu assassinato e também foi assassinada. Hellinger para o grupo que multiplicidade de informações em poucas frases. Nós sabemos de tudo. Quando a participante quer dizer algo mais não, você não precisa dizer mais nada. As filhas vão morrer, você deve saber disso. Você não conseguirá impedi-las. A participante está muito tocada e chora. Depois de um certo tempo, Hellinger escolhe representantes para a mãe e para as duas irmãs. Ele pede que a mãe deite-se no chão e posicione as duas irmãs, também. Depois de um certo tempo, as duas irmãs se encostam bem uma na outra. Hellinger para a irmã mais velha olhe para a mamãe e diga, nós vamos também. Primeira filha nós vamos, também. Segunda filha nós vamos, também. A filha mais velha olha para a mais nova, que olha fixamente para a mãe. Hellinger vão para ela e deitem-se ao seu lado. Elas se deitam, uma à direita e outra à esquerda da mãe. A irmã mais velha vira-se para a mãe. A mãe pega na mão da filha mais nova, que permanece deitada no chão. A mãe também pega na mão da filha mais velha. Hellinger para o grupo se as filhas não morrerem talvez se transformem em assassinas. Longo silêncio no grupo. Hellinger vocês estão sentindo empatia? O que acontece, se vocês disserem, como é que ele pode dizer algo assim? O que acontece na alma de vocês? Para a participante é o que acontece com você? Você não precisa dizer isso a elas, é claro. Mas você sabe, então, você fica séria. Somente aí você tem uma força total. Para o grupo somente quando se vê realmente verdade, algo pode ser talvez modificado. Mas não se tem uma esperança de que, através disso, algo mude. É preciso olhar realmente para a verdade. Então agora é realmente necessário uma nova orientação na alma em relação à morte. Talvez seja um anjo da guarda. Empatia sistêmica participante sou assistente social e trabalho numa comunidade de adolescentes e moças do Círculo Cultural Islâmico, na faixa etária de 14 a 21 anos. Há alguns meses atrás vivenciei um conflito terrível. Não participei pessoalmente do conflito, mas senti as consequências dele. Um casal de irmãos turcos deu uma sova numa marroquina. Minha colega teve que apartá-los com a ajuda de vizinhos e das outras adolescentes. Hellinger quando a participante continuar a falar não. A questão é, o que deve ser feito? Ordens da ajuda, Bert Hellinger 23 O casal de irmãos turcos deve ser enviado de volta para a Turquia. Participante eles precisam deixar imediatamente a comunidade. Hellinger não só isso.
Eles precisam voltar para a Turquia quando a participante hesita. Você percebe a diferença? PARTICIPANT é claro que existe uma diferença. Elingir exatamente. Dessa forma eles assumem as consequências, totalmente. Participante sim. Elingir sem isso não existe solução. Está bem? Participante na verdade, a minha pergunta era outra. Elingir para o grupo isso foi longe demais para ela. Agora vai ser colocado aciante de roupa. Para a participante vou deixar assim. Para o grupo ajudou lá? Não. Mas o trabalho não foi em vão, se ajudou alguns de vocês. Elingir olha para a participante por um longo tempo. Elingir para o grupo existe uma circunstância especial em relação aos assistentes sociais aqueles que têm uma profissão no âmbito social. Estão expostos a um risco especial, por causa de sua profissão. Qual é o risco? Eles foram formados para ter uma maneira especial de empatia. A empatia se orienta originariamente segundo o modelo de pais e filhos. Podemos ver o que é uma empatia em uma mãe e um pai, em relação ao seu filho. Isso é empatia. Mas na psicoterapia se espera que o terapeuta mostre exatamente a mesma empatia de um pai ou uma mãe pelo seu filho. Então temos novamente a transferência. Essa empatia tolhe a ação. Existe um outro tipo de empatia. É a empatia sistêmica. Como ajudante, não olho apenas para o cliente, quando ele diz algo ou quer a minha empatia. Eu olho para a sua família. Então percebo qual é a pessoa que precisa realmente de minha empatia. Muitas vezes, o cliente é o que menos precisa. Ao contrário, frequentemente preciso confrontá-lo com isso, para que ele mesmo mostre empatia por outros, ao invés de esperar que eu tenha empatia por ele. Se esse casal de irmãos for enviado de volta à Turquia, a quem ajudará? A todos os outros da instituição. Os moradores ficarão cautelosos, porque saberão que determinadas ações terão consequências de grande alcance. Com isso será estabelecida uma ordem, dentro da qual todos se sentirão seguros. Para participantes se continuar na Alemanha eles não precisam mudar. Mas na Turquia, sim. Por isso a empatia em relação a eles exige que sejam enviados de volta. Nós deixamos que o pai de vocês parta. Participante trata-se de uma família de Kosovo que tem duas meninas, uma de 10 e outra de 13 anos. O pai está preso e foi condenado a 15 anos de prisão. A mãe está procurando descobrir por que ele está preso. Existem meias verdades que vão de estupro, assaltos e até assassinato. A questão é, como é que as filhas podem lidar com esta situação? Elas estão traumatizadas da guerra no Kosovo e vieram, então, para a Alemanha. Elingir para o grupo OK daria força às crianças? Para a participante elas precisam voltar para Kosovo. Participante lá existem ameaças de morte. Elingir lá existe isso. Se concordarem que lá existe isso, ganham força. Assim, os outros que expressam ameaças de morte ficam mais fracos. Se ficarmos com medo deles, ficam mais fortes. E ficam piores, porque nos sujeitamos a eles. Algo mais, a mãe deve dizer para as filhas, nós deixamos que o pai de vocês parta. A participante concorda com a cabeça. Elingir assim, elas ficam com toda a força que têm. Mas aqui, na Alemanha, perdemos a força. Ordens da ajuda, Bert Elingir 24 Elingir para o grupo. Volto novamente ao tema da empatia. Agora vocês podem diferenciar entre a empatia que enfraquece e que, no final, faz com que tudo fique terrível, e a empatia que fortalece. Para participante posso deixar assim? PARTICIPANT A mulher se pergunta se deve se separar do marido. Elingir ela deve fazer isso. É o certo. Para o grupo quando alguém precisa carregar as consequências de uma culpa grave, não pode esperar que outros carreguem isso junto com ele. Isso enfraquece que se enfraquecer a mulher também. Se ele precisa carregar sozinho, recupera a sua grandeza e sua dignidade. Para a participante você também dá a sua dignidade. Está bem assim? Participante sim, está bem.
A postura sistêmica participante trabalho como terapeuta numa instituição de ajuda a adolescentes. No atendimento individual com os jovens, tenho uma percepção bem clara. Mas, para mim, é difícil dar instruções aos educadores do grupo que lidam com os jovens diariamente. Porque às vezes tenho a sensação de que seria melhor se não fizesse isso. Ellinger são outros que cuidam dos mesmos jovens? Participante eles são os educadores, e eu sou a terapeuta. Não encontro a linguagem que possa traduzir a minha percepção de modo que eles possam, então, fazer algo com isso. Ellinger para o grupo minha imagem é que ela tem que concordar que os outros são o destino desses jovens. Para a participante, se você concordar com isso e então se recolher, o que vai acontecer lá? Eles vão ficar com medo. Enquanto houver conflito, eles perderão os jovens de vista. É assim com todas as lutas pelo poder. Se você não lutar e concordar com o destino desses jovens com esses educadores, eles ficarão com medo. Assim talvez possa acontecer algo de bom. Ellinger para o grupo em uma instituição na qual uma pessoa está ligada a um grupo, na qual diversos participantes trabalham com diferentes métodos, é necessária a empatia sistêmica. Para a participante isto quer dizer, você concorda internamente que, em primeiro lugar, cada um deles já realizou muitas coisas boas, em segundo lugar, que os métodos que utilizam já provocaram muitas coisas boas, também. Eles não precisam mais se defender, se você reconhecer isso. Mas você não deve sugerir nada a eles. Isso é trabalho sistêmico e estrutura sistêmica. O não agir na presença de resistências tem um efeito inacreditável, se não desviarmos disso. Está bem? A participante concorda com a cabeça. Compulsão de se lavar participante tem uma cliente que está no fim dos 30. Ela tem uma compulsão forte de se lavar. O pano de fundo sistêmico é Ellinger não. Quando a participante começa a protestar não quer saber disso. Participante eu mesma não sei se é isso que está por trás do sintoma, mas é importante conhecer a história dela. Ellinger não. Para o grupo O que acontecerá se ele me disser isso? A minha liberdade de ação ficará limitada. A minha percepção não mais poderá ficar diretamente naquilo que se mostra. Para o participante de acordo? Participante sim. Ellinger está bem, então vamos ver o que está acontecendo. Ordens da ajuda, Bert Ellinger 25 Ellinger escolhe apenas uma representante e a posiciona. A representante da cliente começa a se ajoelhar e olha ininterruptamente para o chão. Ellinger escolhe um homem e o deixa deitar-se de costas no chão, no lugar para onde o olhar da cliente se dirige. Ellinger para o grupo ela olhou para lá. Quando alguém olha para o chão, está olhando para um morto. A cliente se levanta. O morto está muito inquieto. A cliente respira com dificuldade desoluça. Ellinger para o grupo olhem para as mãos dela. As suas mãos estão totalmente contraídas. O resto do corpo também está contraído. Ela quer se movimentar para frente, tenta fazer isso, mas não consegue. Cerra os punhos, dobra os braços, segura os punhos cerrados e requietos em frente ao peito. Movimenta, ininterruptamente, as mãos em frente ao peito. Ellinger coloca uma mulher em frente ao então a cliente deixa os braços caírem, descontrai-se um pouco, mas continua chorando. Ellinger para o grupo agora ela começar a relaxar. Queria testar se o seu comportamento estava condicionado sistemicamente ou se era algo pessoal. Depois de um certo tempo, Ellinger vira a cliente para longe dos outros. A cliente respira fundo e para de chorar. Ellinger para o participante posso deixar assim? Participante tem uma boa sensação, porque a representante irradiou exatamente o que a cliente irradia. Agora tem um efeito descontraído e bem diferente. Mesmo assim ainda fico com as minhas perguntas. Ellinger agora você tem algo a fazer. Está bem claro que houve um assassinato no sistema. Para o participante está bem? Participante sim. Ellinger para a representante da cliente como você se sente aí? Cliente se olho para frente e não para baixo ou para trás, sinto-me bem. Ellinger exatamente. Obrigado.
Para os representantes, agradeço a vocês todos. Para o participante, a história que você queria me contar não teria mostrado isso. Para o grupo, a constelação traz algo halos, quando se procede de uma maneira bem cuidadosa, não se fazendo mais do que o necessário. O outro tipo de ajuda está é a diferença em relação às constelações familiares tradicionais, a que é a alma que conduz. O terapeuta ou ajudante está em harmonia com essa alma à medida em que concede a ela todo o espaço, o tempo integral. A alma mostra imediatamente o essencial. É claro que o terapeuta ou ajudante precisa estar em harmonia com o sistema maior. Livre de ideias, livre de teorias, livre de intenções, livre de emoções e livre de empatia no sentido usual. Então, algo vem à tona. E ele precisa estar em harmonia com o destino desse cliente e como grande destino, que nos tem em suas mãos e como a morte, como ela chega, em seu tempo. Então, o essencial acontece. No fundo, é bem simples. Não se precisa fazer muito. Quando nós nos deixamos levar dessa forma, chega, no momento certo, uma imagem do próximo passo. Por exemplo, vi aqui, de repente, que alguém precisava ainda ser incluído, porque o que estava acontecendo não era nada pessoal. E é o que ficou visível também. Quando alguém se engana, pode-se ver que não era o que parecia ser antes. Mas isso não prejudica. Nós podemos experimentar algo também. Então, dá seu próximo passo. Quando se está em harmonia com algo maior, os movimentos da alma vematonecos emazolos, que residem além da psicoterapia. Muitas vezes a solução propriamente dita não vê-los, mas apenas o movimento em direção a ela. Isso já é o suficiente. Não se procura, portanto, um fecho. Quando o decisivo vematona, isso atua. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 26. O trabalho se torna muito mais modesto, muito mais forte, com muito mais respeito pelo cliente e também pelas forças maiores que determinam as nossas vidas e as dos outros, os quais somos chamados a ajudar. Perguntas Hellinger. Agora vou abrir espaço para perguntas. Antes disso, uma observação prévia. Não é para todos que até me metem uma pergunta que permito que a façam. Quando alguém faz uma pergunta, sempre tenho o grupo todo em meu campo visual. Ele não pode me fazer uma pergunta apenas por uma curiosidade pessoal. Verifico se é uma pergunta relevante para os outros também, se é egêntrica ou se contribui para o tema. Dependendo da pergunta, respondo ou não a ela. Algumas pessoas pensam que quando fazem uma pergunta têm também direito a uma resposta. Comigo, não. Também verifico se a pessoa que está fazendo a pergunta me respeita. Vocês estão agora preparados para as suas perguntas? Transferência e contra-transferência em relação a crianças PARTIC e PANT. A minha questão é, como é com a transferência em relação a crianças? Eu trabalho com crianças. Hellinger. Crianças precisam de pais. Se você trabalha com crianças, você representa para elas os pais. Se você tiver esses pais no coração, com respeito, então as crianças vão confiar em você no amor que você der a elas. A transferência que elas têm flui através de você para os pais delas. Isso é o trabalho bonito. Participante. Sim, e eu o faço também com muito prazer. Hellinger. Para um participante, antes da próxima pergunta preciso de tempo entre as perguntas, a fim de me preparar de novo para a seguinte, porque não se trata apenas de perguntas. Lidar com a violência. Hellinger. Após alguns instantes para esse participante. Ok. Participante. Eu me vejo muito frequentemente sem forças quando sou confrontado com a violência em um sistema. O que posso fazer para suportá-la melhor e permanecer presente? Hellinger. Para o grupo, essa não é uma pergunta que tem a ver com o que aconteceu aqui. É uma pergunta pessoal. Ele espera que eu responda a isso. Para o participante é uma pergunta importante, por isso vou respondê-la. Você pode dar um exemplo? Participante. Atualmente tem uma cliente, no início dos 50. Quando tinha 10 anos foi deixada repentinamente pelo pai. A mãe a desvaloriza. A cliente se casou tarde e teve filhos. Recentemente o filho de 19 anos, por assim dizer, atirou-se na frente de um trem, um suicídio bem grave.
Ele é o suficiente. Como foi que o pai abandonou a família? Participante. Ele foi para o Brasil. Parece que ainda teve filhos com uma mulher e faleceu lá. A cliente nunca mais ouviu. Algo ainda está faltando. Uma vez, fizemos uma constelação cuidadosa usando cadeiras e nela se mostrou que a mãe também o havia mandado embora. Foi uma espécie de trato entre os pais. Elingir para o grupo se uma separação for feita levianamente sem que tenha causado dor, isto é, se os dois apenas pensaram em si, isso é vivenciado no sistema, muitas vezes, como crime digno de morte. Então, algumas vezes, uma criança se suicida. Participante, por assim dizer, como compensação? Elingir eu não interpreto. É apenas uma observação. Elingir escolhe representantes para a mão e para o filho e os posiciona um em frente ao outro. A mãe olha para o chão. Elingir depois de um certo tempo, para o grupo tem mais coisa aí. Elingir coloca o filho um pouco para trás e deixa uma mulher se deitar de costas, em frente à mãe. A mulher morta vira a cabeça para a mãe. Elingir para o participante coloque-se na constelação. Onde é que você se colocaria como terapeuta? Ordens da ajuda, Bert Hellinger 27. Experimente. Vamos experimentar um pouco. O participante se coloca atrás do filho. O terapeuta quer colocar as mãos sobre os ombros do filho. Elingir interferiu com dos vítima. Elingir este é o seu lugar, aqui junto à vítima. Depois de um certo tempo, o terapeuta se ajoelha perante a vítima. HELLINGER é o suficiente. Você sente agora a sua força? O participante concorda com a cabeça. Elingir ok, foi isso então. Portanto, você fica fraco quando não tem uma pessoa certa em seu campo de visão. Se você a tiver em vista, ganha daí toda a força. A criança participante quando você disse antes para uma pessoa que estava perguntando que aquilo que ela estava perguntando era apenas um pretexto, senti que fui pego. Senti isso na minha excitação. Não tinha certeza se não deveria retornar ao meu lugar. Fiquei em dúvida se não deveria retornar ao meu lugar de criança. Elingir do que se trata, realmente? O participante reflete longamente. Elingir feche os olhos. Abandone-se à tristeza. O participante começa a soluçar violentamente exegoracoravovocivum. Então fica calmo. Elingir após um certo tempo ok? Participante não tem a mínima ideia. Elingir você não tem, mas vê-se que algo essencial aconteceu. E algo que cura, se você permiti-lo. Foi uma pequena criança que chorou. Os dois se olham ainda por um certo tempo. Elingir ok, tudo de bom para você. O crescimento interno Elingir para o grupo para mim ficou claro como o crescimento interno se realiza. O crescimento interno se realiza quando se dá espaço para algo novo. Esse algo novo é, na maioria das vezes, algo que se negou antes, por exemplo, a própria sombra. Ou algo pelo qual Celeste Irmã, por exemplo, uma culpa pessoal. Se olho para aquilo que neguei e digo, sim, agora tomo você em minha alma, então cresço. Não é que agora seja inocente, mas cresço. Os inocentes não conseguem crescer. Continuam sempre do mesmo jeito. Continuam sempre sendo crianças. Não é assim apenas na própria alma, mas também em relação à própria família. Algumas pessoas rejeitam algo de seus pais. Elas dizem, isso não é tão bom. Elas se colocam numa posição superior, em relação aos seus pais, como juízes que julgam sobre o bom e o mal, o certo ou o errado. Contudo, se a criança diz, eu me sinto feliz por ter vocês, ela cresce. As crianças mais desventuradas são aquelas que têm pais perfeitos. Na verdade, elas não conseguem crescer. Isso é um consolo para os pais imperfeitos. Podemos sentir em nossas próprias almas, quando concordamos com tudo da maneira que é, e como isso atua em nós mesmos, nos nossos pais, na nossa família. Também aqueles que menosprezamos, colocamos em nossa alma, e crescemos. Isso vai além da nossa própria família.
Algumas vezes eu me zango com alguém, e é claro, com razão, quando faço isso, mas então percebo que fico mais limitado. Então não me resta nada a fazer do que dizer, sim, eu respeito você como uma pessoa de mesmo valor e a sua maneira especial, não apenas boa, mas também importante para mim. Então eu cresço. Esse é, na verdade, o princípio da paz, que reconheçamos o que rejeitamos, sem querer mudá-lo concordemos que temos o mesmo direito que eu. E vice-versa, que eu me coloque como uma pessoa que tem o mesmo direito que todos os outros. Então chega a paz. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 28 tem um amigo que disse algumas belas frases sobre a igualdade entre os seres humanos. Ele disse, por exemplo, meu Pai Celestial deixa o sol brilhar igualmente sobre os bons e os maus, e deixa a chuva cair igualmente sobre os justos e os injustos. Aí não existem diferenças. Se sinto empatia, posso crescer. No final, posso dizer a qualquer pessoa, seja como ela for, eu reconheço que você é, perante algo maior, igual a mim. Eu reconheço que todos os outros são, perante algo maior, iguais a mim. Isso seria a paz. E essa é a postura que nos possibilita fazer este trabalho. Por um lado, sem preferências por algo, sem aversão por algo, sem emoção, contudo, com esse amor em um nível maior. A compreensão participante trata-se de uma paciente casada, no final dos 30 anos, 2 filhos, um de 19 e uma de 14 anos. A família vem do Líbano. Ela tem muita enxaqueca e é depressiva. O casamento vai muito mal. Ficou sabendo que há 20 anos atrás o seu marido abusou de sua sobrinha de 4 anos. Ela também teve muitos casos. Hellinger qual é, então, o problema dela? Participante ela não consegue tomar uma decisão. Se deve ir ou se deve ficar, ir para o Líbano e permanecer lá, se deve ficar ou não como marido. Isso se manifesta através de sintomas corporais. Hellinger ela precisa voltar para o Líbano. Participante mas o marido não vai acompanhá-la. Hellinger então ele fica aqui. Essa é a solução. Participante sim, já pensei nisso também. HELLINGER pois é risadas estrondosas no público. Hellinger para o grupo exato. Acontece que, algumas vezes, não temos a coragem de seguir nossas compreensões e agir de acordo com elas, e ainda por cima, dizê-las ao outro. Para a participante se você disser isso para a mulher, terá um efeito. Mas ela não precisa fazer isso. Você não ficará lá para ver se ela vai fazer isso. Se você disser isso a ela, terá o seu efeito. Isso é mais do que o suficiente. Sobre as terapias breves Hellinger para o grupo estou demonstrando terapias breves aqui. Nas terapias breves trata-se de acertar o ponto decisivo e mudar algo aí. O resto anda por si só. Anda por si só. O medo participante em nossa instituição para adolescentes vive um rapaz de 17 anos. A sua mãe nasceu na Terra Nova. Hellinger interrompe qual é o seu problema? PARTICIPANT o seu problema é que não consegue lidar com relacionamentos, isto é, ele não consegue ir trabalhar, apesar de ter terminado a escola secundária. Ele interrompeu o relacionamento depois de um curto tempo, apesar de podermos perceber. Hellinger interrompe não quero saber dos detalhes. O que há como pai dele? Participante seu pai é turco, desconhecido para ele. A mãe é meia, indígena e... Hellinger interrompe isso já é o suficiente para mim. Onde ele vai trabalhar? Participante no momento, ele trabalha. Hellinger interrompe onde ele vai trabalhar? Participante não sei. Hellinger na Turquia. Participante eu já pensei nisso também. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 29 Hellinger para o grupo na maioria das vezes o terapeuta chega tarde demais. Risadas no grupo. Participante muitas vezes nós mesmos não queremos acreditar nisso. Hellinger na verdade é isso, tem-se a compreensão é não se ter a coragem de dizê-la, porque se tem medo daquilo que os outros vão falar. Quando se tem esse medo, tornamo-nos uma criança é claro que ficamos incapazes de agir.
A participante concorda com a cabeça. Ellinger, existe uma linda canção, que bênção, ser ainda uma criança. Algo mais? Participante, não, esse tá bom. O lugar do ajudante participante, trata-se de um garoto de 13 anos. Ele não consegue ficar em nenhuma escola, tampouco com sua mãe. Ele ainda não sabe ler nem escrever. E Ellinger interrompe, não. PARTICIPANT, a questão é, onde ele pode ficar? Ellinger, sim, onde ele pode ficar? Para o grupo está claro onde ele pode ficar. Como a pessoa que ela não mencionou, naturalmente. PARTICIPANT, o pai está morto. Ellinger, para o grupo, o que ela fez agora? Ela fez uma objeção, colocando-se contra a solução. Participante, eu não entendo a solução. Ellinger, não, e você não pode trabalhar como garoto. Você não deve, também. Participante, eu trabalho. Ellinger interrompe, não. Para o grupo, vocês viram que ela sorriu antes? Bem breve? Está acontecendo uma outra coisa aí, uma transferência, que não é boa para o garoto. Ellinger, na verdade, também não trabalho como garoto. Ellinger, para o grupo, essa foi a segunda objeção. O garoto tem um lugar no coração dela? Participante, sim. Ellinger, não. Para o grupo, já podemos ver isso quando ela quis descrever tudo o que ele não sabe fazer. Se ele tem um lugar em meu coração, procuro por aquilo que posso fazer. Então estou, de imediato, numa posição totalmente diferente. Ela fez objeções toda vez que tentei encontrar caminhos para uma solução. Portanto, através de suas ideias, ela mantém o garoto em seu problema. Participante, não acredito nisso. Ellinger, para o grupo, vou fazer uma experiência. Ellinger escolhe um representante para o garoto e deixa que a participante se posicione em frente a ele. Após um certo tempo, o representante do garoto se curva de tal forma para trás que fica ameaçado de cair. Então ele se afasta para trás o mais que pode. Ellinger, ele faz isso com razão. Ok, era isso que queria mostrar. Agora, vou fazer mais um experimento. Ellinger chama o mesmo representante do garoto, escolhe uma representante para a terapeuta e representante para o pai do garoto. Ele coloca o pai em frente ao garoto e a terapeuta atrás do pai. O filho vai em direção ao pai. Este estende os braços. Os dois se abraçam intimamente. Ellinger coloca ordens da Jujuda, Bert Ellinger 30 então a terapeuta vista. Ellinger, para representante da terapeuta, com você se sente aqui? Terapeuta, comovida, me toca muito. Ellinger, para os representantes, ok, foi isso. Para o grupo, nós podemos ver o efeito que tem quando o ajudante se alia à pessoa excluída, ele dá precedência, é claro, e não se coloca no meio. O pior lugar para um ajudante é ao lado do cliente. Isso causa medo nos clientes e faz o ajudante ficar impotente. Para participante, ok? Participante, sim. A dignidade participante, trata-se de um garoto de 13 anos, que tem uma aparência de 18. Ele se ocupa muito com magia negra. Rouba dinheiro regularmente, causando preocupações aos pais, sobretudo Doma e. Ela chegou a um ponto em que diz, estou perdendo a confiança e em breve ele vai me ficar indiferente. Ellinger, ok, sente-se ao meu lado. Quem foi que você não mencionou? PARTICIPANT, é o pai. HLLINGERO, que há com ele? PARTICIPANT, é o pai, mora com a família também. Ele trabalha muito. Eu trabalhei nesse aspecto, para que ele se ocupasse mais como garoto. Agora ele está mais fortemente envolvido, mas é ainda a mãe que assume a responsabilidade principal. Ellinger, se eu fizer com você, agora, uma espécula de supervisão, então vejo que você trabalha num círculo estreito, com 2 ou 3 pessoas. Você viu que aí não existe solução. Por isso, o próximo passo é ampliar o círculo. Aconteceu nas famílias de origem dos pais. Então vamos chegar a Raiz e partindo daí podemos resolver o problema. HLLINGRO, que aconteceu?
Esta é a pergunta importante. Participante, aconteceram algumas coisas. O que foi importante? Um tio do pai morreu durante a guerra, quando criança, sob os escombros de uma casa que desabou após ter sido atingida por uma bomba. Ninguém pôde salvá-lo. Elinger, quando o participante quer continuar a falar não, isso basta, isso tem força. Vamos colocar o tio. Elinger escolhe representantes para o tio para o garoto e os coloca um em frente ao outro. Elinger, após um certo tempo, para o representante do tio é melhor você se deitar no chão. O representante do garoto fica de olhos fechados a maior parte do tempo. Elinger, para o participante, havia ainda outros membros da família na casa que desabou? Participante, acho que havia ainda uma outra criança que conseguiu se salvar. Ainda mais coisas do lado da mãe também. Havia um tio que era deficiente mental. Na época do nazismo, a preocupação que existia era que ele fosse deportado. INGER é isso. Para o representante do irmão do pai, você pode se sentar novamente. Para o participante, esse tio foi salvo? Participante, ele foi salvo. Nessa linhagem existe ainda um outro tio que se suicidou quando era já de idade. Elinger, isso não é tão importante. Vamos colocar o tio que tem deficiência mental. Participante, ele tinha epilepsia. Elinger coloca o tio em frente ao garoto. Os dois se olham durante um longo tempo. Após um certo tempo, ordens da ajuda, Bert Elinger 31 Elinger escolhe uma representante para a mãe do cliente e a coloca ao lado de seu irmão. A mãe olha para ele. Ele está de olhos fechados e sua cabeça está um pouco inclinada na direção dela. Elinger, depois de um certo tempo, para o irmão da mãe, diga-lhe: sou um fardo para vocês. Irmão da mãe, sou um fardo para vocês. Participante, também é assim que o garoto se sente em relação a seus pais. O irmão da mãe fica de novo de olhos fechados. Elinger conduz então o garoto para ficar em frente ao tio. Elinger, para o garoto, diga: querido tio. Garoto, querido tio. Elinger o aproxima mais. A mãe estende-lhe a mão, une os dois e afasta um pouco. O garoto abraça o tio. Este coloca a cabeça nos ombros do garoto. Seus olhos continuam fechados e ele deixa os braços penderem. A mãe se afasta um pouco. Depois de um certo tempo, o garoto solta-se do abraço. Os dois estão um em frente ao outro, olham-se e estendem as mãos. Então o tio fecha os olhos novamente. A mãe abaixa a cabeça durante um certo tempo e olha novamente para o irmão. Este se solta do garoto e coloca ao lado de sua irmã. Ela o abraça firmemente de lado. De olhos fechados, coloca sua cabeça sobre os ombros dela. O garoto se afasta novamente. Elinger, para o participante, está ésolo para o garoto. Está claro para você? Participante, está claro. A frase que você disse foi importante. Elinger, apontando para a constelação: você precisa mostrar essa imagem para ele e para a mãe. Elinger, para o representante do garoto: como você se sente agora? Garoto: estou bem agora. Antes tinha a sensação de que ia ficar doido da cabeça. Elinger: exato. Para os representantes: ok, agradeço a vocês. Mas participante, trata-se de um garoto de 9 anos de idade, que é muito inteligente, mas não quer mais aprender. Os pais se separaram. Como o pai, o garoto é um cordeirinho e como a mãe, agressivo. Elinger: então você já sabe qual é a solução. Participante: provavelmente ele precisa ir para o pai. HELLINGERO, que significa que esse provavelmente? Participante: eu já disse isso, mas... HELLINGER o quê? Participante: o pai trabalha, a mãe não. Portanto, o garoto fica como a mãe. Foi essa a solução deles. Elinger: para o grupo agora surgem as objeções que vão contra a solução. Participante: então não posso fazer mais nada neste caso. Elinger: para participante: o que acontece quando alguém vê o que é o certo em sua objeção? Sinta o que acontece em sua alma. A participante fecha os olhos e concentra.
Elinger para o grupo ainda existe algo que é importante. Renunciar a fazer algo por si só ou até mesmo renunciar a querer empreender algo. Para a participante o importante é apenas dizer, é certo para ele ficar como o pai. Fim. A participante concorda com a cabeça. Elinger, você percebe a diferença? E quando você encontrar a mãe, não precisa dizer nada. Você ordens da ajuda, Bert Elinger 32 estará irradiando isso. O garoto também vai perceber. Para o grupo o princípio básico deste trabalho é, menos é mais. Participante, muito obrigada. A prudência participante trata-se de uma mulher. Ela sofreu abuso de seu pai e seus 7 irmãos também. Elinger para o grupo eu me pergunto aqui, que mãe foi essa nessa família? Para a participante vamos constelar e ver isso. Elinger escolhe um representante para o pai e uma representante para a mãe e os coloca um em frente ao outro. A mãe segura as mãos na frente da barriga e olha para o chão. O pai começa a tremer. Seus joelhos tremem. Elinger escolhe uma representante para uma pessoa morta e pede que ela se deite de costas, em frente à mãe. O pai agacha-se, deita de bruços e toca com a mão o braço esquerdo da representante da morta. Esta vira a cabeça para ele estender o braço direito na direção da mãe, mas ela fica parada. A mãe ajoelha-se, estende a mão direita para a morta, porém permanece à distância. Ela coloca a mão esquerda na boca e vira a cabeça. Então apoia a cabeça da morta com a mão esquerda e a puxa para si, afastando-a do marido, que coloca a cabeça no chão. A mãe segura firme a morta, mas ela se defende contra isso, violentamente. Esperneia e grita, mas a mãe a segura firme e a toma no colo. A morta continua gritando, porém, mais baixo. Lentamente se acalma. Nesse meio tempo, o pai deitou-se do lado direito. Ele segura as mãos em cima da cabeça, como se quisesse protegê-la e como se não quisesse ouvir os gritos. Elinger escolhe uma representante para a filha e a posiciona. A mãe segura em seus braços a morta que se acalmou. Esta olha inquieta para o pai, movendo as mãos. O pai olha inquieto para ela, movendo as mãos e levanta-se, mas a filha olha para o chão. O pai dá uns passos SOS em direção à filha. Esta se afasta, fica de lado e continua olhando para o chão. O pai aproxima-se bem da filha e coloca as mãos no seu rosto. Ela deixa os braços pender e metem os punhos cerrados. A morta se levanta, solta-se da mãe, afasta-se dela e coloca as mãos sobre a cabeça, de modo semelhante ao pai. Primeiro a mãe havia olhado para a frente e chorado. Agora olha para o pai e para a filha. A mãe levanta-se, vai para o marido e puxa-o, chorando, para longe da filha. Quando ele se vira para ela, esta coloca as mãos no rosto e chora. A filha se coloca atrás da mãe e abraça fortemente, com ambas as mãos, por detrás. O pai pega a mãe na nuca com a mão direita, empurrando-a para baixo. Então coloca ambas as mãos no pescoço dela, apertando fortemente. A filha está de lado e olha para o chão. Os pais lutam, caem no chão e se agarram, virados um para o outro. A filha se retira ainda mais e se deita também no chão, ao lado deles. A mãe olha para ela e coloca a mão sobre as suas costas. O pai deita-se de costas, assim como a mãe. Ela olha agora para a filha e se aproxima dela. Ela se ergue um pouco. Mãe e filha se olham nos olhos. A mãe olha brevemente para o marido e vira para a filha. Esta se deita agora ao lado da mãe, e ambas se abraçam intimamente. Elinger depois de um certo tempo ok, foi isso. Para os representantes agradeço a vocês todos. Elinger chama os representantes dos pais novamente. Elinger para o grupo quando alguém entrou em papéis tão perigosos assim, para os representantes vocês dois se entregaram bem autenticamente, por isso precisam voltar a si mesmos. Este é o caminho. Coloquem-se um ao lado do outro e curvem-se perante as pessoas reais que vocês ordens da ajuda. Bert Elinger 33 representaram, com respeito. Os dois representantes colocam-se um ao lado do outro, colocam a mão esquerda no coração e se curvam profundamente. Elinger ok. Virem-se agora sejam vocês mesmos.
Para o grupo normalmente não faço isso, tirar alguém da representação, porque para ele é uma experiência de vida importante, se continuar nisso. É também enriquecedor se permanecer ainda um certo tempo nela. Por isso não interrompo tão depressa, mas para tais tipos de representações é importante que se coloque um limite bem claro. Agora, voltando a essa constelação, quem pode dizer algo em relação a isso? Quem pode ousar procurar uma solução por si mesmo? Isso é grande demais. Para participante, ok? Participante, sim. Ellinger para o grupo gostaria de dar a vocês algo para refletir. O que acontece na alma de vocês se renunciarem a nomenclaturas? Quais as possibilidades maiores que vocês têm de fazer algo que tenha realmente um bom efeito? Ao invés disso pode-se simplesmente descrever o que aconteceu, sem qualquer avaliação, aconteceu isso e aquilo, ponto final, sem usar de um tal conceito. Porque aquele que ousa, coloca-se imediatamente numa posição superior ao outro, e com isso, já está impotente para ajudar realmente. Vício participante trata-se de um rapaz de 17 anos, que foi dependente de heroína durante 3 anos. Agora deve começar a se tornar independente, pouco a pouco. A questão é, quais são as chances reais dele? HLLINGERO que é em sua família? PARTICIPANT a mãe tinha 16 anos quando ele nasceu. Ele não conhece o pai. Ellinger quando se trata de vícios, quem falta, normalmente, é o pai. O vício é a procura pelo pai. Vamos constelar. Escolha representantes para ele, para o pai e para a mãe, esses três, e os posicione. Ele coloca o filho atrás da mãe. O pai bem longe da mãe, virado para o filho. A mãe olha para o chão. O filho vira, brevemente, a cabeça e olha para o pai. Ellinger conduz a mãe alguns passos para frente. Ellinger para a mãe como égora, melhor ou pior? Mãe expira melhor. Ela expira fundo. Ellinger a conduz de volta e leva o filho alguns passos para frente. Ellinger para o filho como égora, melhor ou pior? Filho mais tranquilo. Ellinger para o grupo vocês sabem o que isso significa? Ele morre no lugar de sua mãe. O vício pela droga que é uma tentativa de suicídio. Ok, deixo assim. Para o participante qual seria a solução quando você for trabalhar com ele? Você precisa trazer à luz esse amor secreto. Se você fizer uma constelação, deixe-o ficar em frente à mãe dizer, eu morro para que você fique. Sem comentários. Então isso vê uma luz e pode se ver o que vai acontecer. Ok? O participante concorda com a cabeça. Ellinger para o grupo alguma pergunta em relação a isso, talvez? Este é um problema com o qual muitos de vocês precisam lidar. Quando ninguém pede a palavra, a primeira coisa é não se colocar no caminho do viciado. Aquele que acha que pode se colocar no caminho deles fracassa. Participante como seria se descobríssemos a pessoa que a mãe segue, nessa sua atração pela morte. A mãe está seguindo provavelmente alguém na morte. Ellinger para o grupo O que está acontecendo agora? Isso é uma transferência. O cliente sai do foco e a mãe vira cliente. Ordens da ajuda, Bert Ellinger 34 para participante mas ela não é o cliente. O jovem é o cliente. Se você fizer a transferência para a mãe, não conseguirá mais ajudar. Se a mãe vier para você, ok. Mas aqui ficamos realmente com a pessoa do qual se trata. Para o grupo existe uma tentativa frequente, do trabalho sistêmico, que é a de dizer que existe ainda algo atrás disso. Então vai-se até esse ponto e deixa seu cliente de lado, embora não se tenha nada a ver com os outros e talvez tampouco possamos ajudá-los. Portanto, nos limitamos ao cliente e ao que tem a ver com ele. Então temos mais força. Uma outra participante seria a mesma coisa se fosse uma garota? Ellinger sim, seria. Trata-se quase sempre do pai. Por isso a pessoa que tem a ver com viciados em drogas precisa ter o pai em seu coração. Contudo, no caso de drogas pesadas é frequentemente uma tentativa camuflada de suicídio. E isso pode ter diversos motivos. Aqui,
tema ver como a mãe. Para o participante, entretanto, para ele seria talvez a salvação se fosse para o seu pai. Para a participante, em muitos casos de pessoas que se encontram em perigo de se suicidar, a força salvadora vem do pai, não da mãe, muito frequentemente, mas é claro que existem exceções, também. Para o grupo, gostaria ainda de dizer algo a respeito da bulimia nas mulheres. Mulheres gordas comem as mães que elas rejeitam. Está havendo um murmúrio no salão? A morte participante trata-se de um homem de 35 anos. Há 5 anos atrás fraturou o pescoço. Está sob respiração artificial. Ele é hepaplégico ereco qualquer contato com a família. Afasta também as pessoas que estão ao seu redor e que se aproximam dele. Vive em uma casa de tratamento onde recebe cuidados especiais. Elinger ok, isso basta. Elinger escolhe um representante para o cliente e uma representante para Morteios posiciona. O cliente olha para a frente. A morte está um pouco distante dele, à sua direita. O cliente oscila. Então vira a cabeça para ao lado direito e olha para o chão. Ele se ajoelha e olha para a representante da morte. Esta lhe estende as mãos. Então ele olha novamente para o lado direito e para o chão. Elinger coloca na frente dele um homem deitado de costas. O cliente se dirige a ele. Elinger para o grupo, ele não está olhando para a morte, mas para um morto. O cliente coloca a cabeça no peito do morto. Depois de um certo tempo, deita-se de bruços, com a cabeça ainda no peito do morto. Este coloca a mão esquerda na sua cabeça. A representante da morte se afasta. Elinger para o participante, você precisa deixá-lo partir para onde ele se sente atraído. Ok? Participante, sim. Elinger para os representantes, agradeço a vocês todos. Para o grupo, algumas pessoas se interpõem no caminho dos movimentos profundos da alma em direção à morte, querendo solucionar o que é supostamente importante. Está assim em sintonia com o destino do outro. Estando nessa sintonia, pode-se ajudá-lo. Para o participante, se você estiver em sintonia com o destino dele, não precisa dizer absolutamente nada. Então tudo estará mudado. E você estará na sua força. Ok? O participante concorda com a cabeça. Depressão. A solução partir de uma conquista pessoal. Participante trata-se de uma paciente de 34 anos de idade que cria sozinha o seu filho de 6 anos e que começou com depressão há 2 anos atrás. Ela diz, não sei por que estou tão triste, não consigo explicar isso. Esse é o problema. HELLINGER. A depressão não é tristeza. A depressão é um vazio. Portanto, aqui está faltando algo. Vamos posicioná-la. Ordens da ajuda. Bert Elinger 35. Elinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. A cliente olha fixamente para a frente. Depois de um certo tempo, levanta os ombros, faz com eles um movimento de rotação e olha novamente para a frente. Elinger escolhe um representante para o pai e coloca-o na frente dela. A cliente dá uns passos para frente e fica parada, de pernas abertas, com as mãos atrás das costas. Depois de um certo tempo, estende a mão direita para o pai. Ao ver que ele não reage, retira a mão e para o chão. Então olha novamente para ele. Elinger para o grupo. O pai não se deixa seduzir. Depois de um certo tempo, a cliente olha novamente para o chão e dá alguns passos para trás. As suas mãos estão novamente atrás, nas costas. Elinger, para o grupo A, isso denominamos afundar-se na depressão. Para a participante, sai-se de uma depressão através de um trabalho pessoal. Para a representante da cliente, você já sabe muito bem o que deve ser feito. Elinger a conduz a alguns passos para frente, em direção ao pai. Então ela vai rapidamente para ele, mas ele sinaliza com as mãos, devagar, não tão depressa. Elinger para a cliente, ajoelhe-se e curve-se profundamente. Ela se ajoelha, senta-se nos calcanhares, cruzando os braços para trás. Elinger curve-se com as mãos estendidas e as palmas para cima. Ela curva-se e estende as mãos para o pai.
Ellinger, seria melhor ainda se você se deitasse de bruços. Deite-se de bruços. Ela se deita de bruços e estende as mãos para o pai, com as palmas para cima. O pai dá um pequeno passo em direção a ela. Ellinger, para o grupo, desenvolvemos também depressão quando fizemos algo para o pai ou para a mãe. Então não podemos mais ir até eles sem nos tornarmos pequenos. Primeiro, o pai curva-se para ela, pega as suas mãos, levantando-a. Ela levanta-se. Ele puxa-a para si, pressiona a cabeça dela no seu ombro e abraça como o forte. Ela coloca o braço ao seu redor. Depois de um certo tempo, ele também coloca a cabeça dela no outro ombro. Ellinger, para participante, só se sai da depressão pagando-se um preço, e esse preço é a humildade. Ficou claro aqui? Não precisamos saber dos detalhes. Para os representantes, ok, foi isso. Agradeço a vocês dois. Para o grupo em relação à depressão, podemos ver que um ou ambos os pais foram rejeitados ou que o assexual dos dois está impedido, não importa quais sejam as razões. Quando um movimento precoce em direção ao pai ou à mãe foi interrompido, isto causa uma dor profunda. Então precisamos atravessar por essa dor e levar o movimento interrompido ao seu fim. Para a participante, provavelmente é o caso dela. Para o grupo, gostaria de acrescentar algo, ainda. Com relação aos pais, existe um deslocamento estranho, isto é, saímos do essência e levamos para aquilo que é de menor importância. Frequentemente, o que não fica à vista é: olhamos mais para o supérfluo. Entretanto, para a vida esses pais são insubstituíveis e perfeitos, sem defeitos. O terapeuta ou ajudante deve ter isso em seu campo de visão. Se tiver, todos os pais serão grandes para ele, e ele pode orá-los sem restrições. Se o cliente for conduzido a susso, então todo o resto não é mais tão difícil, porque olhar se desloca para o essencial. Tive uma boa experiência com os Zulus, na África do Sul. Eles não pensam muito sobre a vida, somente em uma coisa. Quando se encontram, um pergunta ao outro: você ainda vive? O outro diz: ainda estou aqui. O essencial está totalmente em primeiro plano. Não é maravilhoso? Então podemos acordar de manhã e dizer: estou aqui ainda. Assim o dia fica salvo. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 36 para participante, ok? Está bem para você? Ela concorda com a cabeça. A retirada participante trata-se de uma mulher jovem que vive só. Ela teve relacionamentos com 4 africanos, ficando grávida década um deles. Interrompes 2 vezes e deu 2 crianças para adoção. Ela tem psicose. Ellinger, você não conseguirá ajudá-la. Não se pode fazer isso aqui. Deixa-a como seu destino. Dessa forma, ela conserva a sua dignidade. Ok? Ela concorda com a cabeça. Ellinger, para o grupo, existe uma ideia bastante difundida de que, quando alguém faz uma formação como psicoterapeuta, assistente social ou professor, sente que foi chamado, que tem direito e também que precisa ser capaz de interferir nos destinos e mudar o decurso da vida e, na verdade, segundo a sua própria ideia. Para a participante, quando se renuncia a essa ideia, pode-se viver bem tranquilo. O grupo ri alto e bate palmas. Considerações finais. A alma apresentei Ellinger para o grupo isso e foi uma experiência rica, também para mim, uma experiência rica. Ligações totalmente novas via Amalos. Minha intenção foi transmitir a vocês experiências e compreensões, caminhos de procedimentos. Sobretudo, quis transmitir como é importante o respeito pelo destino, como ele é, recolher-se e confiar no seu próprio destino e no destino do cliente. Aqui podemos experimentar que um outro algo atua, para além de nossos planos. Então a profissão difícil que muitos de vocês exercem, principalmente aqueles que trabalham em instituições sociais, fica mais fácil. As frutas mais belas amadurecem por si sós. Meu grande amigo Rio escreveu uma frase em relação a isso: mesmo que o camponês se preocupe haja, onde a semente transforma-se no verão, ele nunca alcança. A terra apresentei-a. Nós podemos modificar para o nosso trabalho e dizer: a alma apresentei-a. Tudo de bom para vocês.